Seja muito bem-vindo ao Tipo 1 Podcast, o podcast do Classificador. Para quem não sabe, o Tipo 1, para os produtos vegetais padronizados, se refere ao produto de maior qualidade, ou seja, um menor percentual de defeitos. Essa é a intenção desse podcast, galera. Meu nome é Eric Brandani e eu tô aqui para te guiar pelo mundo da qualidade vegetal sob o olhar do Classificador, abordando assuntos relacionados à pós-colheita de grãos e qualidade vegetal, trazendo para o debate convidados especialistas para que você se beneficie nessa caminhada. O tema do episódio de hoje é tudo o que você precisa saber sobre os medidores de umidade de grãos. E para me ajudar nesse processo, eu conto com a ilustre presença do Roney Smolarek. Ele é engenheiro agrônomo, possui especialização em MBA em agronegócio pela Exalc e é classificador oficial habilitado pelo MAPA para os produtos milho, trigo e soja. O Roney percorre o nosso Brasilzão dando palestras sobre armazenagem, classificação e comercialização de grãos, além de ser coordenador comercial da Lock Solution, a revendedora dos equipamentos e soluções da Motonco. Seja muito bem-vindo, Roney. Boa noite, boa tarde, né? Não sei o horário que o pessoal vai estar vendo esse podcast aqui, escutando. Então, fica aqui já o meu agradecimento, Eric, pela atenção, pelo convite também. Vamos tentar fazer uma conversa bem gostosa, vamos dizer assim. Vamos fazer um debate interessante sobre os assuntos que a gente necessita aí, né? Então, gostei da introdução, é isso aí. A gente tá nessa linha, a gente está falando muito sobre processo de classificação, padronização de produtos. Então, vamos lá. O que você tem de dúvida aí? O que eu posso estar te ajudando? Eu sou um mero estudante, né? Vamos perto de você. Você aí tem uma longa... Que isso, não. Eu quando falo das pessoas que a gente tem um conhecimento aí de classificação, você já está bem antenado também. Mas vamos lá. O que a gente pode discutir hoje? Eu me sinto muito honrado em poder contar com a sua presença aqui, e ainda mais sabendo que você é classificador oficial, né, que passou pelo treinamento e sabe aplicar isso aí de uma forma bem criteriosa. E é legal saber que eu não estou só nessa caminhada. A gente tem aí muitos classificadores pelo Brasil e a gente está aqui para representar eles e para falar sobre os assuntos relacionados ao nosso tema para que a gente saia daqui melhor do que chegou, né? E aí, obviamente, para falar sobre essa questão dos medidores de umidade, que é um assunto que está em pauta, tendo em vista que saiu aí a resolução que fala sobre essa regulamentação dos medidores de umidade de grãos, e para isso eu não pensei duas vezes e decidi te chamar aí para participar desse nosso segundo episódio, esse projeto que está começando. A gente tem intenção de continuar e obviamente vai ser um prazer ter você em outras edições. Inclusive, é até legal falar para os nossos ouvintes como eu te conheci. Eu acho interessantíssimo, porque a internet ela possibilita contatos que normalmente não aconteceriam. Obviamente que no seu caso, você como uma pessoa que está ativa, né, participando desse nosso ramo, ativamente mesmo, né, propagando conhecimento, dando consultorias, né, fazendo com que a gente se enriqueça desse conhecimento, eu provavelmente te acharia de uma forma ou de outra, mas eu achei legal que foi por conta de uma live que eu assisti no canal do Cássio Agro, que é um classificador prático, uma pessoa excelente, um exemplo aí que eu acompanho já lá no YouTube. Inclusive, pessoal, esse podcast ele tá correlacionado a um canal no YouTube, que é o meu canal, E Brandani, e você pode acompanhar a gente por lá também, para verificar não só o áudio, no caso das plataformas de áudio, mas também o vídeo lá no YouTube, para ver como eu estava brincando anteriormente aqui, a nossa belezura. Se quiser, você pode acompanhar pelo YouTube. Deixa eu só fazer uma consideração. Eu achei bacana essa introdução novamente, e eu digo assim, a gente falou como a gente começou essa questão de se encontrar, né? Eu posso dizer que eu tenho uma pesquisa muito forte com a relação da umidade, qualidade de grãos, fazendo essa verificação toda semana na internet. E quando eu me deparei com o canal, como a gente até comentou, eu tenho uma parceria com o Cássio, a gente sempre faz algumas lives, traz assuntos pertinentes ao estudo, principalmente nessa questão de o que é uma classificação oficial, o que é não oficial, o que é uma comercial, o que é um trabalho FOB.
E quando eu me deparei com o seu canal, eu imediatamente, a gente já entrou em contato, e aqui entra uma outra informação, como algumas vezes o mundo ele tem uma imensidão, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno, né? Porque na hora que eu comecei a conversar com você, a gente já viu que a rede de relacionamento é o mesmo, as pessoas são próximas, a gente até brincou, aqui vou deixar já um abraço à nossa grande amiga Ivonete, né? Eu falei, vou fazer uma apresentação da Ivonete, você falou assim, nossa, a Ivonete tem uma relação com a minha família, conheci ela aqui em Brasília. Foi minha professora, me formou na classificação de feijão. Foi excelente o curso que eu fiz com ela, classificação oficial mesmo. Sim. Eu falo assim, quem não fez um curso com a Ivonete não é classificador oficial, desculpa brincar. Meu amigo Sinibaldo, o Ellen aí, mas assim, ela é a precursora da classificação vegetal no Brasil, isso não tem como não citar ela, né? E aí, pra você ter noção também, o meu pai, Hamilton Brandani, ele já formou a Ivonete, pra você ter noção. Ele foi professor da Ivonete. Meu pai é dessa turma da galera do início, né? Daquele iniciozinho lá. Olha que Estão atuando aí faz muito tempo. Um abraço aí pro meu pai, que é quem, inclusive, conseguiu me passar muito do conhecimento que ele tem. Eu tive a honra tenho a honra de poder trabalhar com ele e tá atuando na classificação oficial. E obrigado aí pelos comentários. Não sei se você quer falar mais alguma coisa pra gente estar... Vamos iniciar o assunto aí, com certeza tem bastante coisa que a gente vai acabar indo e vindo, a gente sabe disso, né? Isso, com certeza. E o bom do podcast é isso, a gente tem que trazer essa espontaneidade, né? A gente tem até um certo roteiro, para não fugir do tema, para tentar adicionar o máximo que a gente puder sobre esse conteúdo, mas assim, vamos abrir espaço para trocar essa ideia, né? É engraçado, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas assim, é o primeiro contato ao vivo que eu tô tendo com o Rony. A gente teve, né, conversas e se adicionou no WhatsApp, nas redes sociais, eu acompanho ele também no LinkedIn, ele tem uma presença ativa lá, inclusive a gente vai passar os contatos dele. A gente vê, né, que quando o profissional tá atuando de uma forma com qualidade, não tem como não seguir, não tem como não estar prestando atenção, e é por isso que eu decidi chamar ele e me sinto honrado em ter a presença do Rony aqui com a gente. Então vamos entrar no assunto que para a qualidade dos grãos é muito importante, que é o percentual de umidade. E eu queria te perguntar, Rony, de uma forma bem geral, assim, qual você acha que é a influência da umidade na qualidade dos grãos? Eu digo uma coisa assim, bem engraçada, a gente participa de alguns treinamentos dentro da empresa e a gente fala assim, nós trabalhamos com teor de umidade dos grãos. Então, quando você entra aqui, a pessoa fala assim, quem não é do ramo agronômico, vamos citar assim, a pessoa não vai entender o que é. E eu falo para ela assim, tudo que você imaginar tem umidade. Então, você pega aí, é o que a gente cita assim, você que trabalha com arroz, feijão, macarrão que vem do trigo, o pão que vem do trigo, tudo tem uma relação com umidade, com micro-organismo. Então, o medidor de umidade, naquele primeiro momento, as pessoas não entendem o que é aquela umidade que a gente está falando, mas quando você leva para um exemplo da vida, é tudo, né? A gente fala assim, aquele cafezinho de manhã tem um índice de umidade para comercialização, tem um índice de umidade para armazenagem, tem um índice de umidade no processo de pós-colheita. E assim, então, começa a entrar num mundo fantástico que as pessoas não imaginam que existe, mas ele está ali presente no nosso dia a dia, né? Então, e ele não tem como. E ele faz parte da fisiologia de tudo que é vivo, né? Isso. No nosso mundo. Então, a água, ela é responsável por manter a nossa vida. Eu gostei do que você falou, porque querendo ou não, até nós mesmos, né? A gente se eu não me engano, 70% água. E isso influencia diretamente na nossa fisiologia. E aí, falando sobre isso, nessa questão fisiológica, tanto os grãos quanto as sementes, elas são organismos vivos. E o teor de umidade desses organismos influencia, né, na respiração e no consumo das reservas que existem dentro desses grãos, por exemplo, que é o que a gente está abordando aqui. Então,
esse próprio consumo das reservas energéticas desse grão faz com que ele se deteriore por si só, né? Só sobrevivendo, ele já está consumindo as reservas. Isso sem contar a interação com os micro-organismos, que também precisam de água para sobreviver. E a água é uma das condições necessárias para que eles se propaguem, né? Cresçam. E isso está diretamente ligado com o quê? Com a qualidade dos grãos. A gente comenta assim, no nosso ramo, né? Todo um processo de pós-colheita que a gente envolve assim, temperatura, própria pressão que você está no meio, a umidade que tem tanto do ambiente quanto a intrínseca do grão, né? Porque a gente tem uma relação assim, a gente fala, tem aquela umidade extrínseca, que é o ambiente que está aquele grão, e tem a intrínseca, que é dentro do grão. Como é que tem aquela relação de uma higroscopia, da interação do meio? Então, tudo isso assim, ó, é toda uma engenharia envolvida nesse meio, que tem que ter uma pessoa que entenda disso. Existem vários sensores que fazem essa função, mas um que é vital nesse processo, que a gente denomina, que é o medidor de umidade, que ele vai, a qualquer momento você faz uma validação para ter uma tomada de decisão do que fazer. Vamos falar do método de aeração, método de secagem, método até mesmo de desconto para um produto numa comercialização. E tudo isso a gente está falando só da umidade, né? O medidor de umidade, ele está em todas as etapas pós-colheita. Em todas. Você vai ver ali na colheita, você acompanha, querendo ou não, a umidade para saber o melhor momento de colher. Saiu ali da secagem, você vai estar verificando, né, essa umidade. Na verdade, no recebimento das indústrias de beneficiamento, no armazenamento, tudo isso envolve o medidor de umidade. E também lá antes de ofertar, no caso dos produtos para consumo final, no caso do arroz, do feijão, a gente também tem que medir a umidade. É um dos pré-requisitos básicos que vão constar lá no certificado de classificação. A gente leva como se fosse um aspecto, um parâmetro. Ele é tão comum, né? Ele é tão necessário que ele se torna comum. Não se aborda ele da forma que tem que ser abordada, né? Porque a umidade é imprescindível para todos os processos de manutenção dessa qualidade pós-colheita. É a garantia mínima do produto, né? Você que trabalha com arroz entende, né? Tem aquelas garantias mínimas de qualidade, de pureza, de tudo, né? A umidade, ela também tem um índice para comercialização final, porque a gente brinca assim, imagina você ter estocar um produto numa prateleira, se ele estiver fora de uma umidade, ele vai chegar para a dona de casa, ele possivelmente vai ter um processo de micro-organismo, vai ter uma criação de fungos, bactérias, qualquer produto que esteja no meio, não é porque o grão tem aquele produto, não, o próprio ambiente que ele está vai fazer propiciar esse desenvolvimento. E isso vai aparecer. Os micro-organismos e também as pragas de grãos armazenados, os carunchinhos, né? Todos eles precisam de temperatura e umidade. Se você cortar um desses dois aspectos, eles não conseguem, eles não vão estar no meio para que eles consigam se propagar. Então, a umidade também importa nesse quesito, né? Temperatura e umidade, o armazenamento desses grãos, tudo isso importa. Então, eu tinha anotado aqui uma perguntinha para a gente abordar, que é em quais etapas pode ocorrer a perda de qualidade por conta da umidade do grão. Por exemplo, não só num sentido de um teor baixo, um teor alto, assim, por exemplo, até na colheita, no início, né, do processo, se a umidade estiver muito alta, você pode danificar esse produto. E se ela estiver muito baixa, também, porque ele fica mais suscetível a dano mecânico. Então, assim, é um controle bem restrito, assim, você tem que colher numa faixa segura para que você consiga garantir a qualidade desse processo. E aí, se for passando por transporte, o transporte, por exemplo, da fazenda até a unidade de beneficiamento ou armazenamento, o transporte entre as máquinas de processamento, armazenamento e beneficiamento, elevadores, calhas, tudo isso influencia, e a umidade é um fator importante que tem que ser monitorado. Você citou exatamente o que a gente faz, que é assim,
processo de ponto de colheita, né? Maturação fisiológica é um ponto que você vai ter. Aí você tem classificação do grão, onde você vai tabela de descontos. Aí você entra no processo de segregação de moega, utilização de secador, controle de armazenamento, liberação de produto para exportação, verificação de umidade para processo de esmagamento de soja, esmagamento de milho, processo de biodiesel, etanol. Todos esses processos têm umidade. Aqui, nesse momento que eu vejo assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu trabalho com medidor de umidade. O medidor é só para na hora lá da classificação. Quando você abre o leque, ele está em toda a estrutura do pós-colheita. Só que nesse caso, entra uma situação que eu particularmente tenho uma queixa, vamos dizer assim. Eu pego lá, que nem você comentou, uma máquina hoje, uma colhedora, a gente está em plena safra de milho. O pessoal colhendo com 25%, 24% de umidade, 20% em algumas regiões. O que acontece? A classificação é em 14% de umidade, conforme a instrução normativa, número 60, ok? É tecnicamente recomendado, né? Tecnicamente recomendado, isso aí, esse é um padrão. As pessoas colhem acima, mas tem rotação de cultura, eficiência da máquina, tem outros parâmetros que é levado em conta. Tá? Eu falo assim, o mundo perfeito seria colher em 14, mas é o que você falou, dano mecânico do grão, eficiência, tudo isso são... Aí, quem trabalha com isso tem que mensurar todas essas situações. O que eu acho que algumas vezes a gente tem uma ineficiência é assim, a máquina colhe com até 30% de umidade, mas a unidade armazenadora vai secar esse grão, de repente o processo de secagem é um processo mais antigo, não teve uma evolução, aí você pega até uma questão assim, todo aquele processo não teve uma melhoria, e a máquina tá maravilhosa, então a diferença de tecnologia do pós-colheita para outros mercados... Harmonização entre as tecnologias, né? E até o processo de secagem, se você faz uma secagem abrupta, né, muito intensa, você vai danificar esse produto, nem que seja por fissuras, por aumentar o percentual de grãos quebrados. É interessante abordar isso dessa forma, porque a tecnologia utilizada numa área, ela tem que ser harmônica com a próxima área, né? O elo da cadeia. Senão, você faz uma melhoria que muitas vezes vai ser perdida nas próximas etapas, né? A pós-colheita, querendo ou não, ela tem a responsabilidade, não é de aumentar a qualidade, mas sim de manter a qualidade. Então, realmente, você pode ser o melhor produtor do mundo, ter um produto aí que você conseguiu por questões logísticas, fazer essa colheita da melhor forma possível. Se você não mantiver essa qualidade nas etapas pós-colheita, não adiantou de nada, né? Todo esse esforço. Esse é um bordão, né, que a gente usa muito em classificação, treinamentos, assim, né? O produto que você vai receber numa unidade armazenadora, no mínimo, você tem que manter a qualidade. Jamais diminuir a qualidade que ele não... E outra, você não consegue melhorar. Se ele vem com aquela qualidade, você tem que manter. Não existe ainda uma técnica que melhore o teor de proteína, teor de óleo, até algumas técnicas de recuperação de umidade que a gente escuta. Isso aí, assim, não é dessa forma, não. É porque, assim, eu também gosto de abordar esse assunto, porque o próprio nome, beneficiamento, o nome beneficiamento, ele gera o entendimento de que você melhore, né? Beneficiar. Só que no caso desse beneficiamento que a gente fala, existe uma melhoria no aspecto do lote, né? Da massa de grãos como um todo. Por quê? Porque você vai remover matérias estranhas, impurezas, você vai secar, você vai remover grãos quebrados, né? Fazer essa segregação. Então isso realmente tem uma melhoria no aspecto da massa de grãos, mas a qualidade intrínseca ao produto, ela não melhora. Não tem como você fazer esse tipo de milagre, aí só Deus. só nascendo de novo. Mas legal, e eu gosto de sempre abordar esses assuntos sobre o olhar do classificador. Por quê? Porque é sempre bom dar esse entendimento para os nossos ouvintes de que o defeito que a gente vê na hora de classificar, ele veio de algum lugar. E ele pode vir de todas as etapas, né? Existem defeitos que vêm do campo, outros que vêm do transporte, outros que vêm do processo de secagem. Então é legal a gente abordar com esse tipo de olhar.
por exemplo, que a gente já falou relacionado à colheita. Dano mecânico vem daí, com certeza. Outra, presença de matérias estranhas e impurezas. Se é uma colhedora mal regulada, vai trazer torrão, vai trazer sementes de outras espécies, caso elas estejam ali perto. Também o transporte, um caminhão aí de soja. E aí na safra seguinte, ou então em um outro momento, ele carregou milho e não fez a limpeza correta do caminhão, vai ter mistura varietal aí. E a impureza, né? Quando a gente fala de um grão que está sendo comercializado, é aquele grão naquele momento. Qualquer outro produto que esteja presente, matéria estranha ou impureza. Isso aí é... Aqui entra uma coisa bem interessante quando a gente fala de classificação. Eu que tenho uma experiência grande de rodar o Brasilzão, como você citou, eu vejo assim muita questão daquele classificador que ele não quer só fazer a classificação correta, mas ele quer ajudar com que a classificação dele seja correta. Então, apareceu uma carga lá que de repente, vamos dizer assim, tinha uma cama, né? Depois a gente explica o que é esse termo aí. A pessoa fala assim, fala com o produtor e fala, veja aí se a máquina está bem regulada, está acontecendo. Ele dá um conselho, ele nem tem o porquê fazer isso, mas ele faz por quê? A próxima carga vem muito melhor. Outra dica que eu falo muito, muito legal para o pessoal de classificação, independente de prático ou não prático, oficial ou não oficial, eu falo assim, se você está fazendo aquela operação, você está classificando um processo, entenda o que você está fazendo, porque se alguém te questionar, você explica, é um ardido por isso, é um fermentado por isso. Por quê? A pessoa ela sente confiança e ela não vai querer te manipular e ela vai te respeitar. Porque algumas vezes o classificador ele acaba ficando naquela situação meio ali, mas eu vou dar o desconto. Não, ele tem que fazer, ele tem que ser muito transparente. Tem um vídeo... Tem que ser imparcial. Isso, é isso que eu ia falar. Tem um vídeo até na internet de um classificador numa cooperativa de Goiás que ele fala assim, o classificador ele não pode puxar nem para o cliente, nem para o cooperado. E assim, eu tenho aquele vídeo, bem aquela frase e falo assim, pessoal, é isso, você está arbitrando o processo. Você não pode tendenciar para nenhum dos lados. Você tem que fazer o que você tem que fazer corretamente. É só isso. Eu gosto muito da pesquisa científica e ela tem o mesmo objetivo que a classificação. Não é inventar, criar um cenário, é simplesmente verificar a verdade, a realidade das coisas. É utilizar de instrumentos e a gente, como classificador, tem que ser simplesmente um instrumento. A gente é o sensor humano, né? O olho, o olfato, o tato. A gente utiliza desses artifícios para verificar a qualidade dessa carga, independente de quem ela seja, se é do seu patrão, se é do produtor X ou Y, não interessa. O que interessa para a gente é verificar a realidade presente ali na qualidade desse produto. E é bem interessante que a gente fala assim, né? Como eu trabalho com equipamento de precisão e ele tem um resultado que ele vai ser primordial no processo de classificação, eu comento assim... o meu equipamento ele tem um standard, ele tem um padrão. Então na classificação, quando você fala assim, se isso é um fermentado, é um ardido, é um xoxo, existe um padrão para aquilo. É só um processo de repetição. Não é, eu acho. Não, achou, esqueça. Tem que ter certeza com o padrão. Essa é a regra, né? Isso, e é nisso que qualquer classificador tem que se basear para ter aquela firmeza na hora de dizer não. De falar, olha, é isso aqui, ponto. Por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre o padrão e eu estou aplicando ele de uma forma imparcial. Eu não tenho objetivo nenhum aqui, além de dizer a verdade sobre as coisas, sabe? Realmente eu acho interessantíssimo isso e eu acho que é isso que difere o classificador raiz do classificador Nutella. O que eu quero dizer com isso? O classificador raiz, no sentido positivo da coisa, é aquele que sabe interpretar os padrões. Ele não tá ali porque alguém falou para ele fazer. Ele tá ali porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe dos conceitos. E se ele não sabe, você não é obrigado a lembrar de tudo, ter tudo na ponta da língua. Mas é para isso que existe o padrão oficial de classificação ou o próprio padrão comercial. Se você está trabalhando numa indústria que tem num segmento que tem esse próprio padrão, é só você saber interpretar ele. E muitas das vezes... o padrão comercial ele pode não ter os mesmos limites de tolerância, ele tem como base os mesmos conceitos que o padrão oficial. Por mais que
que o limite para ardido pode ser X ou Y, independente disso, o conceito de ardido vai estar presente no oficial e no comercial. Então, buscar esse conhecimento, buscar essa confiança, essa certeza, estar sempre evoluindo como profissional, ajuda a ser mais firme na hora de receber um questionamento e saber como lidar com isso. E também assim, a gente fala muitas vezes, isso aqui é um recado que a gente fala por uma classificação, tem uma dúvida, não tenha medo de... Nossa, toda sala de classificação que eu passo tem uma tabela com cores, com formato, com índice. Tem uma dúvida, utilize esse padrão para um auxílio. Não, a gente não precisa saber de tudo na vida, né? Recorre ao padrão, verifica, sim ou não. Não queira tomar uma decisão precipitada, né? Isso aí é a pior situação que existe, né? Então... 2 erros aí que a gente consegue identificar. O ego. Envolvendo eu não posso consultar porque isso vai ferir o meu ego e vai fazer com que os outros me olhem como se fosse um profissional que não sabe das coisas. Não, é justamente o contrário. É uma pessoa que tem cuidado, que tem critério e que está realmente comprometido com a análise de qualidade. E o segundo é o achismo. Não, eu não preciso olhar não, porque é isso mesmo, eu acho que é isso aí. E tá tudo certo. E não é. Nunca é achismo. É para isso que existe o padrão. O padrão serve para padronizar a avaliação da qualidade. Para que o classificador que está lá no sul classifique da mesma forma que um classificador que está na Amazônia ou que está em qualquer outro lugar do Brasilzão. Para padronizar essa avaliação. Pensando nisso, assim, a Motonco trabalha com toda a linha de equipamentos para classificação. Então eu falo assim, se existe um calador, tem que saber utilizar corretamente. Tem um homogeneizador, tem necessidade de ter aquilo. Tem um quarteador, tem uma necessidade daquilo. Se tem as peneiras tem uma descrição técnica na instrução normativa falando peneira de 3 milímetros, 30 segundos, movimentos circulares. Alguém fez aquilo, não é uma situação de vou fazer porque... Não, e outra, porque o que a gente pega na prática muitas vezes? Pode enlonar que tá padrão. E assim, a experiência pode auxiliar, mas assim, tem que fazer corretamente a situação, porque muitas vezes você pode ocorrer um erro, uma falha, ou deixar passar alguma coisa fora, né? Então, obedecer toda uma regra, quando a gente fala de um processo de classificação de grãos, ele vai desde a coleta, que a coleta e uma amostra bem feita é que vai direcionar todo o seu trabalho. Tem um ditado que fala que a amostra não pode ser melhor do que a classificação não pode ser melhor do que a amostra. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer o procedimento de amostragem errado, não importa se você é o melhor classificador do mundo, você vai estar fazendo uma análise de algo que não existe, algo que não representa o lote do qual essa amostra foi tirada. E é isso mesmo, a gente vê hoje assim, a primeira coisa que quando a gente tem uma situação de não conformidade, como a gente tem um processo de locação, a gente tem quase 2.000 equipamentos locados pelo Brasil inteiro. Então o que acontece? Rotineiramente a gente tem dúvidas, processo de classificação, o equipamento não está funcionando, não está batendo, e a gente tem que chegar lá e fazer. E a primeira coisa que eu como representante da empresa, muitas vezes eu tenho que ir lá e fazer o seguinte: vamos coletar uma amostra. A amostra começou a não ser feita da forma correta, você já tem que parar e falar assim, não, peraí. Primeiro, já errou. Como a gente tem a parceria, não é uma arbitragem, porque senão eu esperava ele fazer toda a classificação e falar assim, a coleta já não foi boa, está invalidada a classificação. Não. Isso. Então você vai dando dicas, isso é muito bom. E assim, eu particularmente digo assim, eu não tive nenhum problema até hoje com o classificador. Todos os classificadores que eu tive uma interação são pessoas que querem fazer a coisa certa. Porque é um ambiente, se ele não estiver disposto a fazer uma coisa certa, ele naturalmente ele vai ser eliminado daquele processo. Ele vai trabalhar em outra etapa, mas ele não fica ali. Ele não consegue ficar. Isso é normal. É uma profissão muito nobre e de muita responsabilidade. Porque a gente vai reduzindo essas amostras a um percentual, uma fração mínima, que representa muitas toneladas de grãos. E que se a gente erra 1% nessa amostragem, isso multiplicando pelo peso do lote, vai dar uma diferença gigantesca. Então é realmente uma profissão de responsabilidade. E aí, só complementando o que você falou,
Às vezes as pessoas não sabem, não, mas padrão. Pô, padrão do Ministério, padrão oficial. Quem que fez isso? Gente, não foi só o Ministério. Foi o Ministério com auxílio de especialistas, e isso foi elaborado durante anos e mais anos, desde o início da história da humanidade, onde a gente faz análise de qualidade dos produtos que a gente consome. Eu fiz um vídeo sobre a história da classificação, em que isso começou com algodão, os realmente documentados na cultura ocidental. Isso começou com algodão para análise da fibra de uma forma padronizada. E isso foi desenvolvendo para diversos produtos, aqui no Brasil também. No Brasil começou com o café, e a gente consegue perceber que isso é um processo de evolução. Não é alguém chegou e falou, não, eu acho que a qualidade tem que ser avaliada assim. Não, isso é um processo onde o Ministério ele consulta não só legislações internas a nós, mas também verifica quais são as boas práticas internacionais. Então, esse padrão que a gente segue é algo muito bem elaborado. Não é algo que a gente olha assim e fala, não, mas não estou entendendo, eu não quero seguir isso aqui, não. Tem que seguir. Quer ser classificador, quer fazer o trabalho com qualidade, seja íntimo do padrão. Você falou, é fantástico. Hoje, com a internet das coisas, né, que a gente fala assim, a gente consegue fazer uma verificação a nível mundial de todas as portarias, de todas as normativas, e a gente vê assim, não é uma personalização do Brasil. Isso aí, mundo afora, é a mesma situação. Vamos debater depois aquela questão da China, mas a gente vê assim, os parâmetros são muito próximos. Não existe assim, no Brasil é de um jeito. Não, a gente tem uma regra praticamente internacional. É porque não existe, tirando uma OCS que determina muita coisa, vamos falar nível soja, é o mesmo Brasil, não tem uma interferência tão grande assim. Eu acho legal esse tipo de estudo. Eu estou me propondo a fazer isso, de fazer análise, principalmente do arroz, que é o que eu estou estudando no doutorado, mas fazer essa comparação entre os procedimentos. E eu já fiz isso comparando com o dos Estados Unidos, e eu percebi que o do Brasil, ele tem um certo rigor, sabe? E aí eu não sei te dizer ainda se é um rigor no sentido positivo ou negativo, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, principalmente no arroz, que é uma cultura destinada ao consumo humano, o consumidor tem que ser o foco sempre. A segurança do consumidor, não só no quesito de saúde, mas no quesito econômico também, né? De você estar pagando pela qualidade do produto e não por uma qualidade que não condiz com o preço. Pensando nisso, eu tenho uma questão bem interessante. É assim, o nosso equipamento, o Motonco, ele foi criado no Canadá. Em 1951 ele era um equipamento americano, e depois ele veio para ser produzido no Brasil. Os acionistas acabaram vindo para cá. E o que é interessante assim, o nosso equipamento ele veio de um clima temperado nos Estados Unidos, uma safra, entrada do colheita, inverno, é o que a gente falou, umidade relativa do ar, 0, criação de micro-organismo, 0, umidade do produto, 13, 12, abaixo do padrão. É uma condição maravilhosa. Então, quando você pega uma regulamentação deles, você fala assim, presença de um fermentado. Ele não sabe o que é um fermentado. Quando a gente fala assim, imaturo, o imaturo é uma loucura. Eles falam assim, não, isso não é um grão, ele não chegou na maturação fisiológica, ele não poderia estar presente na amostra. Eu falo, vá no clima tropical, hábito, crescimento indeterminado da soja, utilização de dessecante, super precoce, 2 ciclos por vamos dizer assim, safrinha, safrona, tudo. É uma loucura. Sim. Então muda-se esses padrões. Então a gente vê que acontece muita coisa diferente. Você falou do arroz. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho junto na Bolívia e a gente visitou assim mais de 50 engenhos de arroz. E no começo eu falava assim, não, o equipamento a gente tem uma curva para o arroz verde, que é o que vem arroz longo grão, que vem direto da roça, que é a agulhinha. São vários termos, mas no equipamento, arroz longo grão, que é o que determina o metro. Aí a gente falou assim, depois você faz o processo de parbolização, retirada da casca. Aí eles assim, parbolização? Que isso? E eu assim, com a dificuldade linguística, né, falei, não tem o parbo, né, alguma coisa assim? Não, você vê assim, é muito próximo, é um país que tem fronteira com o Brasil,
mas não tem um arroz parbolizado. É uma outra nomenclatura, é um Sim. arroz branco diferente. Mas assim, a gente acha que é o mesmo processo. Não, já muda bastante coisa, né? Importantíssimo. E a gente entra aí num dos tópicos que a gente gostaria de abordar nesse nosso podcast, que tem a ver com essa legislação, tanto do MAPA quanto do Inmetro. Porque nos padrões oficiais de classificação dos produtos vegetais, por exemplo, da soja, do milho, do arroz, do feijão, tem ali o percentual tecnicamente recomendado. O tecnicamente recomendado, ele se refere a como se fossem as boas práticas, né? E faça com que esse produto mantenha a qualidade dele na sua comercialização. Mas isso aí, como classificador oficial eu posso garantir, isso não impede que um percentual acima da umidade recomendada, tecnicamente recomendada, não impede que esse produto seja comercializado. É mais uma questão de uma recomendação, não é uma obrigação. Mas isso tem influência muito grande na qualidade desses produtos. Você comentou de 4 grãos que são interessantes. Você falou do arroz, você falou do feijão, falou do milho e falou da soja. Faltou o quinto, que seria o café. Tá? O que é interessante quando a gente fala do café? O café, como ele tem um processo do terreiro, tem um despolpamento, algumas técnicas, quando ele vai para um processo de comercialização, ele tem que estar muito próximo do índice de umidade. Quando a gente fala de um milho, agora, eu tenho um cliente que está entregando com 30% de umidade, aplica-se o desconto, regra da cooperativa, regra do trade, ou a regra do 1,15 do Ministério da Agricultura, ou essa é uma tabela comercial, a gente não consegue influenciar, cada empresa tem a sua. Porém, eu pego aquele grão com 30% de umidade, retirada da matéria estranhas de impureza, cálculo de umidade, cálculo dos avariados, eu vou passar por um processo de secagem. Por quê? Eu tenho que tirar aquela umidade, que a gente falou, o processo micro-organismo, eu não quero aquela umidade, ela está fora do padrão. Eu vou conseguir fazer com que o grão chegue nos 14% de umidade. Vai ter trinca, vai ter quebra, tudo bem, mas eu consigo chegar. Quando eu falo de um processo de um café, o café é um que não chega com 18, 20, ele tem que estar muito próximo, porque a unidade armazenadora ela vai beneficiar, ela não vai fazer um tratamento de secagem daquele grão, é um pouco distinto, né? Então, entendi. Quando a gente fala alguns grãos, você tem a possibilidade de fazer. Outros, não, você já tem que entrar num processo de umidade já muito próximo. Um acompanhamento mais restrito, mais rígido, né? Para poder prosseguir com essa questão. Aí, já que a gente está falando sobre essa questão do percentual tecnicamente recomendado, eu puxei aqui no padrão de cada um desses produtos. Eu esqueci do café, mas o café, não sei se você sabe, do tecnicamente recomendado. O café, ele tem o café, se eu não me engano, na portaria ele é 14 também, mas na processo comercial é 12. 12 é o número mágico do café. Eu falo número mágico porque assim, milho 14, soja 14, trigo 13, a gente brinca assim, é o número mágico porque assim, nada de desconto para o produtor e vamos dizer assim, a unidade armazenadora tem um trabalho interessante, né? Qualquer índice fora para baixo também não é interessante, pode estar tendo um desconto que não há necessidade, nenhum prêmio, e acima tem que fazer um trabalho naquele grão. Tá? Basicamente isso. Perfeito. A soja ela é 14, mas o padrão oficial, o padrão que está sendo revisado aí, a proposta da portaria nova, reduziu para 13. Inclusive, isso é um assunto bem polêmico, né? Esse a gente fala assim, né? Hoje mesmo, um site de notícias republicou essa matéria e ele gera muita informação. Quando a gente fala dessa nova revisão, tem questão de qualidade, enquadramento de grãos que mudou. A gente fala assim, o próprio nome do podcast é tipo 1, lá tem tipo 1, 2, 3, 4, 5... Mudou bastante característica, só que isso sim, é um outro podcast. Inclusive, eu te convido a participar novamente desse podcast. E a gente podia ver até de chamar o Cássio, né, para fazer uma troca aí e trocar informações, ver o ponto de vista dele também, porque ele é uma pessoa muito ligada, né, à nossa área, tá aí atuando, o cara é correria, eu gosto muito dele. Vai ser uma honra poder receber ele aqui. Eu já vou, inclusive, publicar isso aí, ó, Cássio. Se você estiver me vendo aí, vamos fazer uma parceria aí, vamos trocar ideia, que eu tenho certeza de que vai sair muita coisa boa. Não quero fazer um debate, tá? Mas se eu pudesse sugerir uma edição, uma ideia, tá?
como a gente tem nesse caso da portaria, da revisão da portaria da soja, tem a implementação da OCM lá, que é da China para a soja. A gente tem basicamente duas visões bem interessantes. Nós temos do lado um produtor, que vai uma entrega de 14 para 13, que pode gerar um problema ou um benefício, não vou discutir isso agora. E eu tenho uma unidade armazenadora que também vai ter uma melhoria nos processos de armazenagem. Opa, mas eu também não tenho desconto, eu tenho que ter uma maior queima de caloria no secador. Então, seria legal a gente pegar as decisões e fazer com que cada um defenda a sua ideia, mas a gente ter, para não criar, a gente fala assim, vamos para um lado ou para o outro. Não, cada um tem que apresentar essa situação. É bom para amadurecer, né, a ideia, o argumento, a discussão, num sentido positivo, de cooperar em busca, né, da resposta das perguntas que vêm. Né? Olhar sobre diversos pontos de vista, isso é interessante. Eu posso falar mais ainda assim, ó, a gente tem uma conhecida nossa, uma colega, que trabalha na ProSoja, e ela pode falar pelos produtores de uma forma bem interessante. A gente pode falar, a nossa amiga Jerusa, eu posso convidar ela também. Eu acho que seria legal a gente ter essas visões assim, num clima bem amigável, como a gente está sendo agora. A ideia é essa. A ideia é essa, a gente pode fazer isso, eu acho bem interessante, porque é um tema muito grande. Nesse caso, eu só tenho uma coisa a dizer que é muito simples. Se o índice de comercialização determinado pela nova portaria, pela instrução normativa for 10, 11, 12, 15, 16, independente qual for, eu tenho por princípio que o medidor de umidade homologado pelo Inmetro da marca Motonco tem que dar o índice correto. É só isso que eu digo assim, eles podem brigar, mas eu vou falar assim, o meu vai bater. E aqui já vamos adiantar um assunto lá na frente. Não tem problema. Deu 13? Tem alguma dúvida? Vamos recorrer ao método primário, vamos fazer um teste em estufa, padrão ACS, padrão RAS, como for, técnicas, vamos chegar no resultado real daquele... Porque o equipamento, ele é, vamos dizer assim, ele é só um repetidor de um standard, ele só vai atrás de um padrão, ele não identifica nada automaticamente, ele segue um padrão. Tanto que eu sei que na próxima pergunta vai vir curvas de calibração, e esse é o ponto que a gente também tem que discutir uma hora interessante. Sim, vamos conversar sobre isso. A intenção desse episódio, por mais que a gente esteja abordando aí assuntos relacionados à umidade, é deixar a nossa comunidade alerta com relação a essa portaria 47 de 7 de fevereiro de 2022, que é justamente sobre a regulamentação técnica metrológica para os medidores de umidade de grãos. E aí, eu queria te perguntar, quem que é o real interessado, Rony? Para quem que é realmente direcionado esse regulamento? É para as indústrias, é para o produtor, é para os armazéns, é para quem? Vamos lá, nesse aqui eu vou pedir desculpa para os ouvintes aí, mas senta que lá vem a história. Aqui funciona da seguinte forma. A portaria do Inmetro, ela tem uma questão bem interessante que eu brinco assim, ó. Há alguns anos atrás, eu ia na panificadora e pedia assim... Me veja 5 pãezinhos. Aí a pessoa vinha falando assim, me entregava 5 pãezinhos e falava assim, 20 centavos o pão. Eu dava R$1 para a pessoa, porque era cobrado por unidade. A gente tinha aquela situação. Então, tinha uma padaria que tinha um pão maior, um pão menor, um pão sovado. Tinha essa situação que você chegava em casa e a sua esposa falava assim, poxa, mas por que você não comprou na outra? O pão lá é maior, rende mais. É o mesmo preço. Com a entrada da questão do Inmetro dentro das balanças, né? Com o Inmetro dentro de uma padaria, o que aconteceu? Hoje você paga por peso. Então você chega lá e fala assim, 5 pãezinhos, tanto de peso. A pessoa que está na fila atrás pode pedir 5 pães e o valor vai dar outro, porque ela está pagando pelo que ela está levando. Então, quando eu faço essa analogia, o que eu quero dizer? Quando a gente pega aí dados da Conab, que já passou de 280 milhões de toneladas do que vai ser produzido dentro do Brasil, você fala assim, tudo isso tem uma comercialização. Tem uma balança rodoviária, que tem uma certificação Inmetro, tem uma classificação que envolve um processo,
por que o medidor também tem uma... A gente só estava discutindo de umidade, por que ele não tem uma certificação? Opa, se eu tiver um desvio naquele instrumento que o Inmetro não consiga verificar, ele pode estar lesando um processo comercial, independente para qual seja o lado. Então, veio essa conversa. Nesse processo, também aconteceu o seguinte, a gente tinha instrumentos de amostra destrutiva, que ele poderia, o operador, ter uma manipulação, ou, por uma falta de experiência, ele poderia ter um resultado errado, recorrer a tabelas de desvio padrão, que é o caso do medidor universal. Então, o que aconteceu? Veio para padronizar uma classificação, padronizar o processo comercial. Então, o medidor assim, é ruim os medidores que tinham antigamente no mercado? Não, mas ele tinha uma certa discrepância nos resultados. Agora, há uma uniformidade, e se vão pensando assim, tem 4 ou 5 unidades armazenadoras por perto, se todas tiverem com equipamento homologado, o resultado vai se manter estável. Não é aquela, mas o vizinho cobra mais, o outro puxa na impureza, o outro dá um desconto na variado, o meu na umidade não faz. Não tem mais isso. É justamente a remoção dessa subjetividade, né, e da manipulação humana nesse processo. Óbvio que ele aborda com um linguajar técnico, né, com um linguajar jurídico, mas ele te dá todos os direcionamentos relacionados a essa padronização dos medidores de umidade, justamente para que isso fique padronizado. Tanto que assim, se a gente for pegar... eu comecei a trabalhar em 2011 na Montonco, e quando eu comecei, saiu uma audiência pública sobre os medidores de umidade. Naquela época, se discutia algumas questões que não tem... Já vou responder uma outra pergunta que você fez. Naquela época era assim... Arroz, feijão, milho, café e soja. Beleza, os 5. Só que tinha uma tabela embaixo que falava assim, demais grãos e cereais. Então o que acontece? Abordaria tudo. Não ia dar ter um foco só nos 5 grãos. Então, o que aconteceu? Nesse um ano, fabricante, produtor, cooperativa, trade, todo mundo se posicionou sobre como seria essa portaria. O que foi feito? Como já existia uma padronização americana, foi pego o exemplo dos Estados Unidos, foi feita uma adaptação para o Brasil e foi discutido. Tanto que em 2012 saiu a primeira portaria, que é a portaria 402. Com essa portaria, a partir de hoje, medidores homologados. O fabricante tem que se virar, a partir de 2017 não tem mais o que fazer. O que aconteceu? Todas as empresas nesse momento falam assim, isso não vai para frente, isso não vai dar certo. Passou 5 anos... O Inmetro falou assim, agora vai ter que fazer. Quando abriu esses 5 anos, o que aconteceu? O que eu vou fazer com meus equipamentos velhos? Não, então vamos criar uma tabela de obsolescência para uma posterior utilização. Mesmo assim, não ficou legal. Porque assim, mas eu tenho um equipamento velho que funciona de um jeito, novo funciona desse. Não está batendo, ou de repente não tem a mesma tecnologia, comunicação. Então, o que o Inmetro falou? Então, para não condenar o equipamento, vamos criar uma tabela que ele vai ter um período de utilização, onde esse instrumento ele tem que passar por uma verificação metrológica, que se chama verificação subsequente. Ele recebe um selo, conforme o número de série e a fabricação dele, ele vai ter um tempo de vida útil. Então, hoje, a gente tem equipamentos no mercado que não tem portaria de aprovação, mas eles poderão ficar numa transação comercial até 2028, onde vai ter que ser retirado do mercado todos os equipamentos que não têm uma portaria de aprovação e os que têm portaria de aprovação vão continuar em utilização. O que a gente vê dessa portaria? Ela veio, primeiro caso, para padronizar e passar muito mais segurança no processo comercial. Essa é a principal situação. Não, eu até brinco assim, foi muito bom no caso da Montonco, porque os nossos equipamentos sempre tiveram essa questão, uma padronização que não tem uma interferência, não tem um ajuste, não tem uma manipulação interna qualquer, ou fraudar uma amostra. Então, para nós, se manteve, mas a gente conseguiu ter muito mais transparência no mercado nesse processo. Isso foi muito bom. Vocês, querendo ou não, é uma mudança boa, porque cria uma barreira, né? Cria uma barreira para as marcas que não estão de acordo com os requisitos mínimos para garantir a segurança desse tipo da utilização desse tipo de equipamento. Eu gostei muito do que você falou agora, explicando exatamente sobre essa questão dos equipamentos que ainda podem
permanecer em utilização. Eu acho que isso é importante. O ideal é que se troque e que se já faça essa atualização do equipamento, mas não é a realidade brasileira, né? E como isso envolve a aquisição de equipamentos de certa forma com alto custo, é interessante que as pessoas saibam. Existem equipamentos que ainda podem ser utilizados dependendo da data da fabricação deles. E isso você pode conferir aí na portaria, mas eu vou colocar também aqui no YouTube, eu vou colocar essa imagem para que vocês percebam. Essa tabelinha, ela se encontra ali no início da portaria. Eu poderia aqui estar comentando para vocês assim, não, a integridade do software, eu tenho que ter uma barreira, eu tenho que ter uma criptografia. Um assunto que ele é irrelevante porque eu preciso saber o que é o resultado final. É um teor de umidade e uma segurança no processo. Então, pensando nisso, agora que eu vou só dar a finalização. Como teve a portaria? Teve 7 ou 8 portarias e 7 ou 8 revisões da mesma portaria 402. Então, esse ano, a portaria 47, ela veio para quê? Para fazer vamos dizer assim, uma limpeza na portaria 402 e fazer uma nova validação dos processos. Então, assim, porque antes tinha assim, a 402, ela tinha como assim, revogada, trocada por isso, agora a 47 ela veio, ela foi uma releitura. E renovou tudo, né? E renovou tudo. Então, foi bem... Consolidou o que funcionava e renovou com questões importantes para que a gente chegue nesse procedimento de harmonização dos medidores, né? E a gente está falando de uma situação aí de 10 anos, né? Não é uma situação que veio só hoje para acontecer, ela já veio há muito mais tempo, né? Então, é todo esse processo que a gente tem aí também. Perfeito. Aí, no primeiro artigo dessa portaria, os medidores de umidade de grãos utilizados na determinação de umidade de grãos em transações comerciais e na fiscalização por parte dos órgãos competentes. Ou seja, qualquer transação comercial vai ter... O medidor utilizado nessas transações comerciais vão ter que seguir esse regulamento. E ele já está ativo. Os medidores de umidade de grãos de leitura direta em amostras estáticas. Eu queria que você me ajudasse a interpretar isso, Rony. E, só para finalizar, o terceiro ao controle realizado nos grãos mais relevantes economicamente, que é aí os 5 que você citou, Rony. Feijão, arroz, café, milho e soja. O que seria essa questão da leitura direta em amostra estática? É uma amostra estática, você vai ter que retirar ela, fazer o processo da amostra e utilizar. Porque o que a gente vê hoje, você que trabalha numa indústria, a gente tem um medidor de umidade que ele trabalha com um fluxo. E o fluxo já entra assim, velocidade do produto, densidade, temperatura. O estático seria o quê? É um equipamento que ele está num ambiente de classificação e ele pega assim, uma amostra e vai ser utilizado no equipamento. Não é um equipamento por fluxo, onde tem esse processo. Um outro detalhe que a gente não comentou é assim, e isso é fantástico a gente falar aqui. Hoje, o medidor de umidade que ele está fora de um processo de homologação e já venceu o período de utilização dele na transação comercial, ele não é um equipamento que ele vai ser desprezado, que ele não vai ser mais utilizado. Existe uma infinidade de outros trabalhos, então eu tenho assim, processo de secagem, verificação, o que ele não pode? Transações comerciais. Transações comerciais. Esse é o ponto. Ele pode ser utilizado em outras etapas. Então, hoje para nós até enriqueceu porque muitas unidades armazenadoras tinham um equipamento de classificação na sala de classificação e não tinha na casa de máquinas do secador. Então, aquela amostra do secador tinha que vir até a sala de classificação. Ele fala assim, era um maratonista, né? Porque ele tinha que ficar de 15 em 15 minutos fazendo a amostra. Agora ele tem um equipamento na casa de máquinas. Ele falou assim, não, pega esse equipamento que não é utilizado na transação comercial, que tem um resultado confiável, um resultado aceitável, mas como ele pode ter alguma manipulação, deixa ele para esse é o ponto primordial também dessa situação, porque inicialmente as pessoas acharam assim, isso aí veio para vender mais equipamento, é um lobby. Não. É muito mais transparente do que a gente pensa nesse caso. Sim. Por exemplo, lá no caso da indústria que eu sou responsável técnico, a gente tem 3 medidores de umidade. E o único que realmente vai ter que ser trocado, que a gente já está verificando isso inclusive com o Rony, é o do recebimento.
Por quê? Porque ali ocorre uma transação comercial que tem que estar com o mínimo de subjetividade e com a maior segurança possível. Por isso que é o motivo dessa portaria. Agora, o do secador e o do controle de qualidade interno, lá no fluxo de beneficiamento, ali a gente faz, né, essa medição de umidade, mas ela não precisa ser garantida com tal eficiência e com tal segurança. Por quê? Porque ali é um controle nosso, é um controle interno. Isso não envolve nenhuma pessoa externa. A gente vai sim fazer isso que você falou, Rony. A gente vai aproveitar e vai trocar onde realmente é necessário. E não é discordando. É realmente falando, é preciso, eu quero ter essa garantia até para mim, que estou comprando um produto e eu quero que nessa transação comercial eu tenha um resultado mais preciso possível. Você entra no, vamos citar um exemplo, assim, uma cooperativa. A cooperativa tinha um equipamento na entrada, tinha aquele padrão de recebimento, padrão de classificação, padrão de operação de secagem. Quando eu coloco um equipamento, funciona automaticamente, tem a integração com o sistema, tem a questão da visualização dos históricos, tem toda uma precisão na medição. Ele fala assim, puxa vida, mas lá na minha secagem agora não ficou legal, porque não bate, o equipamento eu não consigo controlar. Aí ele fala assim, agora eu preciso de outro lá atrás também. Então, não é raro, muitas vezes as empresas falam assim, agora eu preciso de mais um equipamento com esse para operação, porque eu quero estar em conformidade com já coloca um cabo USB, já comunica com o sistema ERP, eles não querem mais, já entra numa indústria 4.0, né? Então muda um pouquinho o perfil. O equipamento funciona, mas como ele tem uma tecnologia que a gente fala assim, é um sensor de temperatura mais antigo, é uma célula de carga com uma eficiência menor, a capacitância é outra situação, o copo. Então a tecnologia ela vem para melhorar muito, e a gente fala assim, precisão, né? Há alguns anos atrás as pessoas falavam assim, 14,5, 13,5 para mim tá bom, aquele 1 ponto eu consigo trabalhar. Hoje a gente fala assim, 13,8, Rony, 13,9, eu tenho que embarcar com 13,8 para chegar com 14 na unidade armazenadora. Não pode passar, senão já dá. Eu falo assim, mas antes você reclamava, agora... Hoje em dia a gente briga pelo depois da vírgula, né? Depois da vírgula, justamente. É lá nos mínimos detalhes, porque é um segmento, dependendo do que a gente estiver falando, né? Mas eu acredito que todos. E pela sustentabilidade econômica, a gente tem que brigar pelo centavinho ali, porque isso, quando você vai ver no longo prazo, isso gera é o que faz uma empresa sobreviver ou não. Então, realmente, a precisão tem que estar intimamente ligada nesses processos, principalmente um desses que envolve uma transação comercial de altíssima responsabilidade. Essa portaria, ela não veio para nenhum dos lados, tá? Ela veio para toda a classe do pós-colheita, até mesmo na produção, quando a gente fala de produtor. Por quê? É basicamente para melhorar todo o processo de uma transação comercial, melhorar a qualidade da medição. Então, e o que a gente falou assim, ser uma classificação justa, transparente e confiável. É basicamente, não tem uma assim, foi benéfica para um processo. Não, foi para toda a cadeia foi beneficiada. Voltando naquela questão, para quem que é esse regulamento? É para todo mundo que faz transação comercial com esses grãos. É indústria de beneficiamento, de processamento, é armazém, é produtor. Todo mundo precisa estar atento a isso. Então, galera, se você souber de alguém que precisa se inteirar sobre esse assunto, não hesite, compartilhe esse episódio com essa pessoa, manda para todo mundo aí, para que todo mundo fique ligado nisso, porque isso querendo ou não, vai gerar multa, não vai, Rony? Vai, gera uma multa. Quando você fala de multa, eu vou citar mais um exemplo e eu vou falar da multa. Eu participei de um seminário do Inmetro, alguns anos atrás, em Foz do Iguaçu, e onde foi debatida essa questão dos grãos. Quando a gente falou lá, arroz, feijão, soja, milho, café. E eu sou do Paraná, uma região sul que trabalha com trigo. E o trigo, ele não foi incluído nessa portaria. Uhum. E na ocasião, o pessoal do Inmetro, que trabalha na parte de fiscalização da região sul, foi feita a pergunta e eu perguntei, falei, por que o trigo não faz parte, né? Aqui entra o termo que a gente fala assim, aqui no Paraná, assim, por que a bolacha não é feita de trigo, o macarrão não é feito de trigo, o pãozinho não é feito de trigo? Por que não está na portaria, né?
E daí foi debatido que foi por uma questão econômica, os 5 produtos de maior abrangência comercial. Tudo bem. E um dos fiscais na situação, ele falou assim: não se preocupe, Rony. Existem os produtos que estão na portaria, só que assim, o que é o elo importante que a gente vê? O grão, o medidor, ele que deve ser utilizado para transação comercial. E ele usou um termo que foi muito legal, que ele falou assim: aonde o grão ele é precificado, ele tem que ter um equipamento homologado pelo metro. Então, assim, nesse momento eu falei assim: então onde está se comercializando gergelim, canola, aveia, sorgo, qualquer outro produto, lentilha partida, a gente fez uma curva recentemente. Todo esse produto, o que é? Processo comercial. Tem que ter um equipamento, está precificando o produto, equipamento homologado. É aquela questão que a gente falou agora há pouco. Você vai na padaria e fala assim: me dá 5 pães, põe na balança. Aí você fala para a moça: me dá 100 gramas de peito de peru. Ela não vai fazer, tira 5 fatias e fala assim: tá aqui as suas 100 gramas. Ela utiliza um padrão. Não tem uma portaria falando que é peito de peru, precisa ser passado numa balança. Mas é uma transação comercial que demanda isso. Demanda isso. Perfeito. Então, foi muito legal esse gancho que a gente teve, e eu explico isso para os clientes, porque, não, meu grão está fora de uma padronização em metro. Não, você está precificando o produto, você precisa ter metro. Mas aí, Rony, aí eu agora me coloco como o simples curioso da situação. Por que deu-se tanta importância para esses 5 grãos, para essas 5 culturas? Né? Feijão, arroz, café, milho e soja. E por que não só falou assim, transação comercial que envolva grãos? Isso. Né? Por que se deu evidência a essas? Na portaria americana tem o girassol e embaixo tem uma segunda lacuna que fala assim: demais grãos e cereais. Que estava na nossa consulta pública de 2011, eu acho que seria até interessante, como é um documento público, pode colocar um link para o pessoal ter acesso a isso. Ele foi iniciada essa situação e na sequência ele foi retirado quando saiu a portaria. Então, aí é uma questão que a gente não consegue entender como foi a mentoria nesse processo, mas tem que estar. E o que eu acho legal também, citando uma questão bem clássica: nada contra aquela balança de varão, né? Mas você fala assim, você chega no local, o cara fala assim, uma frutaria, agora outro exemplo: me veja aí 3 maçãs. Na balança digital, 2 casas, você confere e sai uma etiquetinha até com valor. Chega lá, ele com aquela balança de varão, colocando. Ela tem uma precisão, eu sei que tem, mas é um instrumento rústico. Rústico, você já fica. Aí o que eu falo? Quando eu entro no processo comercial, a pessoa fala assim: mas eu não preciso do equipamento. Eu falo assim: você já pensou quem está entregando para você? Chega aqui, vê um equipamento verde, bonito desse. Um símbolo do Inmetro aqui, que manda direto para o sistema, imprime, faz um QR Code. Não é muito mais bonito, não passa muito mais credibilidade no processo comercial. Não tem como você dizer que não é bom, não é benéfico você ter. Tem um equipamento homologado pelo Inmetro. Mas não é o grão. Nossa, a pessoa fica falando, ela entende esse processo, é muito legal isso. Não, com certeza. É isso que diferencia as marcas, é a qualidade. Por mais que você respeite os requisitos mínimos necessários para poder participar, né? Ainda assim, existe um diferencial competitivo nessa história. Obviamente, citando aí a marca da qual você representa, realmente são equipamentos com uma qualidade evidente. Você perguntou o que seria penalidade, né? A própria portaria, ela cita que existe uma penalidade, é de dezembro de 99. É uma lei muito antiga, tá? Mas ela tem um artigo 8, que é do processo 9933, se não me recordo aqui, de 1999. O que acontece? Existe um processo lá. Só que o que acontece? Hoje, no processo de fiscalização, isso é importante. O que acontece? O fiscal ele pode utilizar um processo do lote, da amostra, do que a pessoa está reclamando, entra no Código de Defesa do Consumidor. Então, tanta situação que pode ocorrer naquele momento que existe uma penalidade descrita na portaria
Porém, ela pode ser utilizada em outras situações, porque assim, eu estou sendo penalizado no processo comercial, defesa do consumidor. Eu começo a agregar outras situações, né? Aqui a gente fala assim, um advogado nesse processo, ele é fantástico, porque ele pode entrar até assim, vamos dizer assim, eu me senti lesado porque estavam me roubando e me deu um estresse porque eu cheguei em casa e não tem como não ter uma situação assim, né? Então, a gente tem essa situação, sim. E tá bem descrita na portaria também essa penalidade. Eu não cheguei nesses pormenores de quanto que vai ser essa multa, mas eu vou me inteirar sobre isso. Tem como fazer o cálculo. Eu tenho uma planilha que faz até assim, porque a gente faz um cálculo conforme o volume que está trabalhando. Toda essa situação a gente pode tá mostrando. É gorda a conta, tá? Não é barato, não. O aparelho, quando falam que ele tem um valor agregado, eu falo assim, não espere você ter a multa, que é pior. Fica uma coisa bem legal que eu falo assim, eu não conheço ninguém que teve uma autuação pelo Inmetro de penalização forte, de multa. Porque, como a gente está numa questão que a gente tem uma limitação no Brasil de fiscalização, de pessoal do Inmetro a campo, hoje, a notificação, o entendimento do processo é muito bom, porque hoje as unidades armazenadoras são avisadas, todo o processo de denúncia, quando é feito uma notificação, vamos dizer assim, como ainda está andando, não tem assim, tá fora, multa, não. Não é retaliação, né? Existe um processo de uma criação de uma cultura, né? Onde as pessoas tenham consciência da necessidade, né? Você tem uma ISO dentro da empresa ou de vocês não tem uma ISO ainda? Por enquanto não. A gente está trabalhando nesse processo. Quando você fala de umas empresas de nível de agroindústria, todas têm uma certificação ISO. Então, assim, é pré-requisito. Ninguém quer ter um produto fora de uma padronização. Então, é mais fácil, né? Todo mundo já aceita, todo mundo quer fazer. Ninguém quer ficar fora, fazer uma coisa fora do padrão. Esse é o diferencial. Então, é bem mais fácil. E aí, voltando para essa questão, eu queria perguntar para você, até para a gente verificar, você falou sobre o método padrão, como se fosse o método de referência, né? É o que se utiliza para regular os determinadores de umidade? Hoje a gente tem assim, quando a gente fala medição de umidade, a gente tem métodos primários, que seria estufa, alguns processos de destilação em ambiente controlado, não o que tem a mercado, tá? São métodos primários que são feitos em laboratório, e o método secundário seriam os medidores eletrônicos, digitais. Aí entra uma outra infinidade. Aí eu tenho micro-ondas, tem alguns trabalhos em laboratórios que mostram. Mas o que basicamente existe no mercado hoje? Estufa, que é o método primário, e o eletrônico digital a campo. O que vai acontecer? Quando eu falo que um produto tem um teor de umidade de 14%, aquela amostra, se eu tirar ela do medidor, levar para um ambiente de laboratório, submeter a um teste de estufa, o que é? Vamos falar, é uma soja. Pego 3 cadinhos, coloco a quantidade necessária, pego uma estufa, aclimato ela, deixo ela na temperatura estabilizada, 103 graus durante 72 horas, vou colocar ela lá dentro, depois de 72 horas tiro, faço por uma relação de peso entrada-saída, tem que bater com o equipamento. Esse seria o padrão internacionalmente aceito. O que vai acontecer? Por que não tem uma estufa numa classificação? 72 horas, precisão, cadinho, dessecador. O que eu tenho? Eu tenho equipamento que me dá uma leitura em 10, 15 segundos. Só que ele replica um resultado de estufa. Ele é regulado, né, em cima dos métodos tradicionais. Quando eu mando o meu medidor de umidade para regulagem, é feita essa calibração a partir desse método? Como que é feita essa curva de calibração? Vamos citar o exemplo do que é feito para uma validação de um equipamento para receber uma rotulagem em metro. Então o que ele faz? Tem o pessoal da fiscalização de metro, eles pegam um equipamento meu, eles pegam 3 equipamentos, colocam numa bancada, pegam todas as amostras com umidades desconhecidas, passam pelos instrumentos, anotam o resultado, colocam, submetem à estufa. Vamos pensar assim, deu 13% a soja. No meu instrumento ele não pode ter dado a mais do que 13,1 ou 12,9. É 0,1. Por que é 0,1?
Porque pela diferença o 0,2 já fica, né? Então escolhe o melhor instrumento e, vamos dizer assim, caracteriza ele como sendo o standard padrão. O que eu faço? Vou fazer a homologação de um lote de 10 equipamentos. Coloco 10 equipamentos enfileirados, todos ajustados, todos calibrados, corretos. O que eu tenho que fazer? Eu pego aquele meu standard, passo uma amostra, pego o resultado que deu no equipamento, passo sobre todos os equipamentos e vejo se ele bateu. O que a Motoco faz? Para não ter uma interferência humana, como a gente tem a questão da comunicação, passou a amostra no equipamento standard, passa em todos os equipamentos, ele não mostra no display o resultado. O próprio sistema verifica se ele está dentro ou não e fala, equipamento aprovado, e daí você faz os testes de qualidade. Se ele não passou, equipamento reprovado, volta para a linha de produção. Então o que acontece? O equipamento, quando passa por um processo de manutenção, o que ele tem? Ele tem um standard, que é um equipamento que foi aferido e verificado com um padrão de estufa, e ele tem que replicar isso nos outros. Então a gente fala assim, a gente tem um equipamento que seria a mãe e o equipamento que você tem seria um filhinho. Ele é a segunda geração que vai... Entendi. Aí entra o seguinte, a outra pergunta. Quando você manda o seu equipamento para uma manutenção, o que ele acompanha? Um certificado de calibração, que ele foi submetido à calibração, e os pontos de calibração deles são pontos fixos. Então, mostra que foi, e ele é testado com grãos. Então, vem lá, testado com arroz, com soja, milho, vem todo o certificado. Junto nesse certificado vai ter lá, assim, equipamento standard. Vai ter um equipamento que ele utilizou como padrão para referência. Vai ter que ter a balança de calibração que foi utilizada nesse processo, o paquímetro que foi utilizado, sensor de temperatura. Todos esses documentos têm que fazer parte, porque são certificados rastreáveis que acompanham a calibração do teu instrumento. Então, assim, não é feito cada um com uma estufa, mas aquele equipamento que a gente denomina standard, semanalmente ele tem que passar por uma verificação de estufa. Entendi. Então, por isso que é o método referência. Método referência. Assim, não vou... Imagine, eu tenho 30 mil equipamentos no mercado, eu não tenho como fazer todo o processo por estufa todos, mas eu tenho um equipamento que toda semana ele é conferido com estufa, e esse meu equipamento tem que ser conforme os do mercado. Tá? Maravilha. Muito bom aí, ó. Tô aprendendo bastante aqui com o Rony. É legal porque a gente, por mais que esteja inteirado no assunto, só sabe os pormenores, só sabe os diferenciais, quem atua realmente diretamente com isso. É legal e é para isso que a gente tá em busca. Um exemplo bem bacana que é assim, ó. Pensa uma soja vindo lá da região de Lucas do Rio Verde, não precisa ser tão longe. Uma trading recebeu, uma certificadora mandou para o terminal TRO, aí o TRO manda para o terminal de Santos, aí uma outra certificadora tem que fazer o embarque do navio. Nesse processo, eu falei de toda vez que tem origem e destino, que seria carregamento e descarregamento do caminhão, é feita uma medição. Falei de 10 medições. Eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que ter uma padronização dos equipamentos. Porque não tem como chegar lá no terminal de Santos, lá, e o cara fala assim, não deu o padrão, tá fora. Não, ele tem que vir já desde o começo, certinho. E os equipamentos tem que estar certo. Aí o que você falou? Ah, mas é que o meu equipamento eu mandei para fazer manutenção no outro lugar e tá batendo. Não tá batendo. Não, todos têm que estar batendo, independente de latitude, longitude, altitude, temperatura externa. Tem que bater. Não é assim... Não pode sofrer uma... Ah, mas é que o nosso está a nível do mar, por isso que não bate. Não, tem que bater. O equipamento tem que bater. E a gente como classificador, a gente vai, olha lá na bancada, tem aquele equipamentinho ali, quietinho na dele, a gente utiliza, bota o grão lá dentro, ele já entrega o resultado e a gente não sabe o nível de complexidade. Porque se for ver aquele medidor de umidade, aquele quase que analógico, né, que é pela metodologia, você tem que pressionar o grão. Como é que é? É o universal, né? Universal. Eu, pelo menos, sou classificador relativamente novo, tô aí desde 2015, mas eu já vi em atuação o medidor de umidade universal. É uma dificuldade
E a gente tem em mãos, né, essa tecnologia embutida, esse equipamentinho que vai dar precisão, segurança. Ele tem esse quesito de ser portátil. A gente não tem noção do quão importante é. Da mesma forma que um celular, essa tecnologia que a gente tem em mãos e que a gente não faz a mínima ideia porque não compara com o que era antes. É engraçado porque essa caixinha que a gente utiliza para medir a umidade, ela tem muita coisa por trás, né? Que precisa ser regulamentada. Nesse caso, eu tenho um exemplo bem engraçado. Eu estava na região do Rio Grande do Sul, uns anos atrás, e era onde tinha uma grande utilização, porque eles são mais pioneiros no processo de classificação. A gente pega o Mato Grosso, já veio numa tecnologia melhor, Paraná entrou num cooperativismo mais forte, lá eles tinham uma utilização muito maior. E eu estava numa cooperativa e o presidente na época falou assim, não, porque veja, o meu equipamento universal bate com o de vocês, não há uma necessidade de uma conformidade, a normativa do metro não vai entrar em vigor. E eu me lembro que eu cheguei assim, e quando eu cheguei, uma secretária da recepção, né, ela falou assim, senhor Ronei, você vai falar para o presidente? Eu falei assim, como é que você lembra do meu nome? Dela, não, porque você já veio outras vezes aqui, eu me recordo de você. E eu estava na classificação, e eu estava numa discussão calorosa, né, e eu falei para o presidente assim, eu falei, vamos fazer um outro exemplo? Você está com o teu classificador aqui, e ele faz muito bem. E se amanhã ele tiver uma indisposição e ele não vir trabalhar, vamos pegar um outro funcionário para ver o que acontece? Aí no caso falou assim, ele, pode chamar quem você quiser. E eu falei assim, chama a menina da recepção. Aí eu falei assim, joga a amostra no equipamento. Aí ela jogou a amostra, deu o resultado. Eu falei assim, ensina ela a usar esse equipamento. Não vai conseguir, porque assim, ele é um equipamento muito bom, mas a pessoa tem que ter toda uma técnica, uma pressão. Nossa senhora! Não pode colocar um imaturo, porque o imaturo, como trabalha com corrente elétrica, o imaturo vai liberar água com sais. A gente fala, a eletricidade, a corrente elétrica, ela é preguiçosa, ela vai pegar o caminho mais fácil, vai subir. A umidade vai lá em cima. Então, assim, você tem que entender todos esses processos até para melhorar o processo de venda, né? Então, aqui fica a minha outra situação. Eu tenho um vídeo que mostra certinho como funciona o medidor de umidade, fazendo a relação temperatura, o peso da amostra e a frequência que é gerada. Que tudo isso é o cálculo de umidade que faz. Então, isso eu estou falando do equipamento que trabalha por capacitância. Tem algumas marcas no mercado. Todas têm o mesmo princípio. Tem umas particularidades, mas o princípio é o mesmo para todos. Então, se você quiser, a gente pode marcar. Não precisa nem ser um podcast. Eu passo o vídeo, faço uma explicação só para você falar assim, funcionamento do instrumento medidor por capacitância. Não... É legal para a gente mostrar para os nossos ouvintes aí, para os nossos seguidores nas redes sociais. Acho interessantíssimo. E aí, pessoal, chegando aqui mais pro fim do nosso episódio, ainda vamos falar bastante coisa, mas a gente vê aqui esse regulamento, essa portaria, ela se subdividiu em 2 anexos. O anexo A, e ele fala sobre os requisitos metrológicos. Nunca tinha visto essa palavra dessa forma. Metrológicos. O começo desse anexo é sobre os termos e definições. E lá ele descreve todos os conceitos necessários para que você entenda esse regulamento. Então vale a pena passar um tempinho, dando uma lida nesse primeiro momento aí, para que você entenda sobre o que se trata. Esse episódio ele é para você, classificador, que está aí nas unidades de recebimento da carga e precisa ter esse controle. Fique atento ao ano de fabricação, o modelo, né, para que você possa fazer esse ajuste, né, essa adequação. Vamos ver aqui, ó, o anexo B, ele fala sobre os requisitos técnicos de segurança de software e hardware. Isso aí já é um assunto mais complexo, que envolve aí um conhecimento específico. Eu não sei, Rony, se você quer abordar... Essa é uma situação bem interessante, porque esse foi um dos índices, vamos dizer assim, um dos termos que possibilitou que apenas 2 marcas pudessem chegar a uma homologação de equipamentos dentro do Brasil, tá? Porque quando a gente fala de uma tecnologia de software, é o que você fala muito bem, software é o que está dentro do equipamento. Então, é o exemplo que a gente estava comentando anteriormente. O celular é um hardware,
dentro dele pode ter um iOS, um Android, que é um software. Querendo ou não, aí fazendo um paralelo, é como se assim, a nossa mente é o software e o nosso corpo é o hardware. Né? Algo nesse sentido. O software é o sutil e o hardware, ele é o físico, tátil, corporal. Tanto que, por que eu digo isso? Existiam outras marcas no mercado e o Inmetro, quando fez a solicitação da portaria, um dos índices, eles queriam entender como funciona o software. A Mutomo, como tem um investimento de fora por parte dos acionistas, eles falaram assim, não, o nosso segredo industrial não pode ser aberto assim, dessa forma. Então o que ele faz? Hoje, nesse momento, ele tem uma criptografia interna, que foi o próprio Inmetro que ele pega todo o nosso conhecimento e faz assim, ó, blindei, está criptografado os dados, vocês não podem mexer. Então, a gente teve uma transparência. Algumas outras empresas tiveram uma dificuldade de se adequar a essa tecnologia e outras falaram assim, não é interessante para a gente fazer isso, eu teria que fazer uma remodelagem do equipamento, fazer uma remodelagem do software, não é o que eu quero fazer, e acabou não entrando no processo de validação da homologação. Então, quando a gente fala assim, medidor de umidade, existe uma infinidade, mas que atende aos requisitos técnicos e metrológicos da portaria, a gente só tem 2 empresas no mercado hoje, tá? E isso foi uma situação bem interessante que a gente teve, porque a gente fala, como a gente teve todas essas situações, validações, eu particularmente fui 4, 5 vezes ao Rio de Janeiro para responder perguntas assim que simples para nós que trabalhamos no processo, não para as pessoas que estavam entendendo toda a magnitude que é o agro, vamos falar assim, né? Então tem essa situação. A questão do software, ela é bem pesada, só que assim, ela traz uma transparência que a gente fala assim, eu não digo manipular um instrumento, não é esse termo, mas se você quiser ter uma interferência no instrumento, você não vai conseguir, ele vai travar. Se toda a tecnologia que tivesse dentro do equipamento tivesse em outras transações comerciais, a gente teria muito menos fraude pelo Brasil afora aí. Eu posso até citar isso para vocês, sabe? Legal, Rony, porque a gente vê, né, sobre alguns requisitos relacionados por exemplo, no anexo A, a gente fala sobre seleção de espécies dentro do equipamento, né, os requisitos técnicos relacionados ao que precisa ter nesse medidor de umidade. Mas fica, de certa forma, distante pelo fato de não ser, de ser leigo, de certa forma, nesse quesito de segurança de software e hardware. E isso é interessante porque a gente está embutindo tecnologias que garantam uma segurança blindada pela interferência externa, né, do ser humano. Então, a cada vez mais, a gente está chegando nesse nível de maestria e de eficiência nos equipamentos que a gente utiliza. Isso tem reflexo total, né? Principalmente nessas transações comerciais, onde a gente utiliza esses equipamentos. O equipamento hoje, quando ele realiza uma medição, é o que está ali assim, vou trabalhar com soja, eu tenho que colocar a curva padrão soja. Milho, todos os produtos você tem que colocar no equipamento. Ok. Porém, quando eu realizo a medição, quando ele vai me dar um resultado, aquele dado, ele tem uma criptografia do Inmetro. Então, ele sai lá, o chal da curva, um link público, toda a situação, assinatura digital, para que serve toda aquela, vamos falar assim, é um monte de caracteres que ninguém consegue entender. Se eu pegar todo aquele dado e colocar num validador de certidão negativa, ele vai me dizer o seguinte, que foi uma medição válida, lá tem os índices, temperatura, peso da amostra, frequência, que falam o seguinte, foi feita por um equipamento homologado, que não teve nenhuma interferência externa, não houve manipulação, é uma certidão negativa da medição. Então, toda medição que é feita por um equipamento homologado, ele tem uma comprovação física que ela foi certa e não tem nenhuma manipulação. Então, mudou um padrão, assim, é bem interessante o trabalho que foi feito nesse processo, tá? Muito bom, muito bom. Eu fico feliz de saber disso. Eu saio melhor no quesito de conhecimento sobre essa questão que é importantíssima, até porque isso me afeta diretamente, não só lá na empresa credenciada, que realiza a classificação oficial, e isso é uma transação comercial, mas também
na indústria, lá onde é necessário que se adeque esses equipamentos e vai trazer com certeza muito mais segurança. Agora eu tenho como argumentar para que a gente consiga fazer essa alteração, né? Até porque ela é extremamente necessária, ela está vigente, né? E aí, galera, eu espero que vocês saiam também desse episódio entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Obviamente não tem como a gente abordar essa portaria inteira, mas fico, tanto eu quanto o Rony, acredito, à disposição para caso surjam mais dúvidas. A gente pode ser encontrado nas redes sociais. Rony, onde a gente te encontra? Obrigado, Érico, pelo convite, foi muito boa a conversa, tá? E fica eu que agradeço. Aqui. Quem precisar entrar em contato, qualquer coisa, eu até comento mais assim, extrapolando a questão até mesmo da camisa que eu visto, da empresa. Eu sou um classificador, eu defendo a classe, então aqui, precisando de algum apoio, alguma dúvida, pode entrar em contato. O meu Instagram é Rony Smolarek, vai estar na descrição. Eu vou deixar descrito. Vai estar ali, vai ter o meu Instagram, o meu LinkedIn também, tem bastante conteúdo interessante lá. Tem eu falo assim, o meu WhatsApp tá no meu Instagram, mas depois aqui também a gente põe o telefone, não tem por que a gente não vincular isso aí. Hoje, com a questão do WhatsApp, a gente tem tanto grupo aí que vira e mexe, a gente está se encontrando lá, faz parte da mesma comunidade, eu não sabia, tá? Então, precisando de qualquer coisa. Uma sugestão que eu tenho para os ouvintes, quem está vendo, está escutando, tem alguma dúvida? Põe no canal aqui, deixa um comentário, manda um áudio, qualquer situação, eu tenho certeza que a gente vai responder. Eu estou dizendo isso porque essa conversa que está acontecendo, e o Brandon sabe disso, eu fui lá e falei, fala isso. Calma, vamos conversar. E foi assim, essa interação não acontece, tá? E é necessário. Tem muito assunto da classificação que a gente tem dúvidas. Muita gente aí fala bastante coisa e quer ter a situação correta. Uma coisa que é legal, não é uma consultoria, mas assim, tá tendo um processo aí, quer ter uma ideia? Olha, tô com um processo para andar, me ajuda? Pode à vontade. Eu gosto disso. Eu sou engenheiro agrônomo, mas acho que eu sou mais classificador do que engenheiro agrônomo. Porque eu brinco assim, eu sou classificador, mas eu nunca acompanhei uma colheita de gergelim, você acredita? O resto eu já vi tudo, mas gergelim não vi ainda. Como é que pode, né? Que agrônomo mas tem isso. Nossa área é muito ampla, não tem como a gente ser especialista em tudo, e é justamente por isso que vale a pena contar com os profissionais. É justamente por isso que eu te chamei, Rony. Você que é uma referência aí, você que é entendido do assunto, né? Nada mais justo com os meus ouvintes do que trazer um especialista na área. Eu agradeço muito a sua presença aqui e eu te digo, é só o começo. E eu confirmo também que a gente tem sim que criar uma comunidade. Porque o conhecimento, ele não está aí para esconder ele. Na verdade, quanto mais você compartilha, melhor, né? É ensinando que se aprende realmente. Então, a minha intenção com esse canal, com esse projeto, é justamente propagar o conhecimento relacionado à classificação dos produtos vegetais. Gostei muito de entrar em contato com você, né? Um classificador aí que está atuando na área e que está em busca de propagar esse conhecimento da forma mais sensata possível. Parabéns, Rony. Obrigado a vocês aí, excelente. Foi muito boa a conversa e espero que quem escutou aí também tenha enriquecido, tenha levado bastante consideração, e a gente tá aí para isso, tá? Esse é o nosso objetivo de vida, com certeza. Então, pessoal, quem gostou aí, curte, compartilha, vamos interagir aí nas redes sociais, no YouTube também. No caso, se você quiser comentar, surgiu alguma dúvida, se tem assuntos que você gostaria que a gente abordasse, o Rony com certeza vai ser chamado para próximos episódios. Então a gente já pode aí verificar nos comentários quais são as sugestões que vocês nos dão para abordar em uma situação futura. É isso, meus beneficiados, meus amigos, meus colegas, meus ouvintes, muito obrigado por tudo e seguimos para uma próxima etapa junto com vocês. Grande abraço e até logo.